Pare tudo agora e ouça com atenção o que vou dizer, porque esta não é uma mensagem comum que você pode ignorar e seguir em frente. O Espírito Santo me mostrou que alguém que está ouvindo estas palavras, neste exato momento, está prestes a perder algo precioso, algo que Deus deu e o inimigo está tentando roubar com todas as forças. E você precisa saber que não foi acaso que te trouxe até aqui, foi o próprio Deus que orquestrou este encontro divino entre você e a verdade que pode salvar tudo o que você mais ama. Meu irmão, minha irmã, o seu coração está acelerado agora? Você sente algo diferente mexendo dentro do seu peito enquanto escuta estas palavras? Isso não é emoção vazia. É o Espírito Santo confirmando que esta mensagem é para você. Foi preparada para este momento específico da sua vida. E se você desligar agora, se você ignorar este chamado celestial, pode perder o momento Kairos, o tempo de Deus, onde Ele estava pronto para intervir de forma sobrenatural na situação da sua família. Então, antes de continuar, se você reconhece que Deus te trouxe aqui com propósito, inscreva-se neste canal agora como um ato profético de fé, porque quando você se inscreve, você está declarando ao mundo espiritual que você quer receber mais dessa unção, mais dessas revelações que transformam vidas, e deixe aquele like poderoso, não como um simples clique, mas como um amém espiritual que libera bênção sobre a sua casa. E eu te peço, pelo amor de Deus, compartilhe este vídeo agora mesmo com alguém que você ama e que está passando por batalhas familiares, porque talvez seja você o instrumento que o Espírito Santo vai usar para salvar o casamento de alguém, para restaurar a relação entre pais e filhos, para impedir que uma família seja destruída. E se o Espírito tocar no seu coração enquanto assistir até o final, volte aqui e deixe seu testemunho nos comentários, porque seu comentário pode ser a confirmação que outra pessoa precisa para crer que Deus ainda faz milagres em famílias. Talvez você tenha acordado hoje com o coração pesado, olhando para o seu casamento e pensando, será que ainda tem jeito? Ou talvez você tenha chorado escondido pensando nos seus filhos e se perguntando, onde foi que eu errei? Ou talvez você esteja sentindo que algo terrível está prestes a acontecer com alguém que você ama e você não sabe como impedir. Mas deixe-me te dizer algo que vai mudar tudo. Neste exato segundo, enquanto você me ouve, há uma guerra sendo travada nas regiões celestiais pela sua família, uma batalha de proporções que você não consegue imaginar. E o mais surpreendente é que Deus não te deixou sozinho nesta guerra. Ele não te colocou no campo de combate espiritual sem recursos divinos, porque o Senhor dos Exércitos designou 3 dos mais poderosos guerreiros do céu, 3 arcanjos que têm autoridade sobre legiões angelicais, 3 generais celestiais que receberam ordens diretas do trono de Deus para lutarem especificamente pela proteção, restauração e vitória da sua casa. Respire fundo agora, acalme o seu coração e deixe que essas palavras penetrem na parte mais profunda da sua alma, porque o que vou revelar nos próximos minutos não é teoria teológica distante da sua realidade, não é apenas mais um sermão bonito que você vai esquecer amanhã. É uma verdade espiritual tão poderosa que quando você compreender completamente, nunca mais vai olhar para a sua família da mesma forma, nunca mais vai aceitar passivamente os ataques do inimigo, nunca, mas vai viver como se estivesse desamparado e sem ajuda celestial. Miguel, Gabriel e Rafael. Esses 3 nomes não são apenas personagens bíblicos de histórias antigas que você ouviu na igreja quando criança. Eles são guerreiros espirituais ativos, presentes, militantes neste exato momento, agindo nas dimensões invisíveis para garantir que o inferno não prevaleça contra aquilo que você construiu, contra o amor que você nutre, contra a família que Deus te deu. Você sente agora?
essa presença que invadiu o ambiente. Isso é real, filho. Isso é verdadeiro, filha. Porque quando começamos a falar sobre realidades espirituais com fé genuína, o mundo invisível responde, os anjos prestam atenção, os demônios se incomodam, e Deus se aproxima daqueles que têm corações abertos para receber revelação. Não ignore o que está acontecendo dentro de você neste instante. Não tente racionalizar ou explicar com lógica humana. Apenas reconheça que o Espírito Santo te trouxe até aqui porque Ele tem algo urgente, algo essencial, algo transformador para falar com você sobre a proteção da sua família. E se você ficar comigo até o final, eu prometo que você não será mais a mesma pessoa, porque verdades que estavam escondidas vão ser reveladas. Estratégias espirituais que você desconhecia vão ser expostas. E você vai sair daqui equipado com autoridade celestial para enfrentar qualquer batalha que esteja ameaçando destruir o seu lar. O arcanjo Miguel, cujo nome significa "Quem é como Deus?", é o comandante dos exércitos celestiais, o príncipe guerreiro que enfrenta diretamente as forças das trevas. E em Judas 1:9 está escrito que ele disputou com o diabo o corpo de Moisés, mostrando que este arcanjo não teme confronto direto com Satanás. E em Apocalipse 12:7-9, vemos Miguel liderando a guerra contra o dragão e seus anjos, expulsando-os do céu. E agora me escute com atenção. Este mesmo Miguel está designado para lutar pela sua família contra os principados e potestades que tentam destruir o seu casamento. Gabriel, o mensageiro divino, aquele que trouxe as notícias mais importantes da história da redenção, aparecendo a Daniel para revelar profecias sobre o Messias, a Maria para anunciar que ela seria a mãe de Jesus, a Zacarias para declarar o nascimento de João Batista. Este arcanjo está agora mesmo trazendo revelações, direcionamentos, estratégias divinas para que você saiba exatamente como proteger os seus filhos das armadilhas desta geração corrompida. E Rafael, cujo nome significa Deus cura, conhecido no livro de Tobias como aquele que conduz, protege e restaura famílias, está operando a cura das feridas emocionais, das mágoas profundas, dos traumas que ameaçam quebrar os laços sagrados do seu matrimônio. Mas deixe-me fazer uma pergunta que vai penetrar fundo no seu coração. Você tem consciência de que uma guerra está sendo travada pela sua família neste momento? Ou você está vivendo como se tudo fosse apenas coincidência? Acaso problemas normais da vida? Porque quando você entende que há batalhas espirituais sendo combatidas no mundo invisível, você para de reagir às situações apenas no plano natural e começa a guerrear no plano espiritual, onde as verdadeiras causas e as reais soluções se encontram. Efésios 6:12 deixa cristalino quando declara: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Você consegue compreender a profundidade disso? Aquela briga constante com seu cônjuge, aquela rebeldia persistente do seu filho, aquela tentação que não sai da sua mente, aquela crise financeira que sufoca a sua casa, aquele clima pesado que paira sobre o seu lar. Tudo isso tem raízes espirituais. E enquanto você trata apenas os sintomas no natural, o inimigo continua operando livremente no espiritual, porque você não está consciente da guerra que precisa ser travada nos lugares celestiais. O diabo sabe que se ele destruir a sua família, ele destruirá o seu chamado, a sua fé, o seu testemunho, a próxima geração, e por isso ele tem estratégias específicas, demônios designados, planos bem arquitetados para implantar divisão no seu casamento,
corrupção na mente dos seus filhos, confusão na comunicação entre vocês. E se você não despertar agora, se você continuar pensando que tudo são apenas problemas normais, você pode perder aquilo que Deus mais valoriza, a família que Ele mesmo formou e abençoou. Mas aqui está a notícia gloriosa que vai fazer o seu espírito saltar de alegria. Deus não deixou você desamparado nesta guerra. Ele não te colocou no campo de batalha sem recursos celestiais. Ele não mandou você enfrentar leões espirituais com as suas próprias forças limitadas. Salmo 91:11 promete algo extraordinário, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Você está ouvindo isso? Deus deu ordens aos anjos a respeito de você, da sua família, dos seus filhos. E essas ordens incluem guardar, proteger, cercar, defender. E quando Deus dá uma ordem no mundo espiritual, nenhuma força do inferno pode anular, nenhum demônio consegue resistir, nenhuma estratégia satânica prevalece. Agora preste atenção nisto, porque o Espírito Santo quer que você entenda a magnitude do que estou revelando. Miguel não está apenas lutando batalhas genéricas no universo espiritual. Ele está lutando batalhas específicas relacionadas à sua casa. Porque em Daniel 10:13 vemos que há príncipes demoníacos designados sobre territórios, regiões, famílias. E se há príncipes das trevas com essa organização maligna, quanto mais Deus tem seus príncipes angelicais organizados para defender os seus filhos e suas casas. O arcanjo Miguel está confrontando neste momento o príncipe demoníaco que foi designado para destruir o seu casamento. Ele está guerreando contra o espírito de divórcio que tenta se infiltrar na sua mente através de pensamentos como: eu não aguento mais, seria melhor sozinho, será que casei com a pessoa errada? E cada vez que esses pensamentos vêm e você os rejeita em nome de Jesus, o arcanjo Miguel recebe força espiritual para continuar a batalha, porque a sua posição de fé aqui na terra fortalece a guerra que ele trava nas regiões celestiais. Você percebe como tudo está conectado? A sua oração, a sua declaração de fé, a sua recusa em aceitar a derrota no seu casamento, tudo isso dá autoridade aos anjos de Deus para continuarem lutando até que a vitória se manifeste completamente. Gabriel está trazendo revelações divinas para a sua família. E você pode estar pensando: mas eu não vejo anjos, não escuto vozes celestiais. Como posso saber que Gabriel está operando? Mas deixe-me te explicar como esse arcanjo age. Toda vez que você tem um insight divino sobre como lidar com seu filho rebelde, é Gabriel trazendo sabedoria. Toda vez que você sente um alerta no espírito para orar por alguém da sua família e depois descobre que aquela pessoa estava em perigo, é Gabriel atuando como mensageiro. Toda vez que você lê um versículo e ele salta do papel direto para o seu coração com uma aplicação específica para a sua situação familiar, é Gabriel operando como ele operou quando trouxe as mensagens mais importantes da história da redenção. Este arcanjo não fica parado esperando você clamar. Ele está ativamente buscando maneiras de transmitir a direção de Deus para a sua vida. E quantas vezes você ignorou esses sopros do Espírito, essas intuições espirituais, esses alertas celestiais, porque estava ocupado demais, distraído demais, descrente demais, para perceber que Deus estava tentando te orientar através de revelações angelicais. E aqui está algo que vai mexer com você. Rafael está operando cura na sua família, mas não apenas cura física. Estou falando de cura emocional, restauração de relacionamentos quebrados, cicatrização de feridas da alma que você nem sabia que existiam. E enquanto você tenta consertar tudo com conversas, presentes, promessas, esse arcanjo está trabalhando nas camadas mais profundas do espírito, onde as verdadeiras raízes dos problemas familiares se encontram.
aquela mágoa que seu cônjuge guarda há anos e que você não consegue dissolver apenas com pedidos de desculpas. Rafael está atuando para amolecer o coração endurecido, para trazer lembrança dos bons momentos, para despertar novamente o amor que parecia morto. Aquele trauma de infância que seu filho carrega e que se manifesta em comportamentos destrutivos. Rafael está operando nas memórias, nas emoções feridas, nos lugares da alma que só Deus pode alcançar e curar completamente. Você sente seu coração acelerado agora? Isso não é ansiedade, é o Espírito Santo confirmando que esta mensagem foi direcionada especificamente para você, que você não chegou aqui por acaso, que Deus orquestrou este momento divino, onde Ele quer abrir os seus olhos para a realidade espiritual, que você tem ignorado. E eu preciso que você pare um instante, respire fundo, acalme o seu coração e deixe o Espírito Santo falar com a sua alma, porque o que vou revelar agora vai mudar completamente a sua forma de orar pela sua família. A Bíblia não nos dá todos os detalhes sobre os anjos, porque se tivéssemos pleno conhecimento do mundo angelical, correríamos o risco de começar a adorá-los, em vez de adorar a Deus. Mas as Escrituras nos dão informações suficientes para que entendamos que há um exército celestial trabalhando a nosso favor. E em 2 Reis 6, 16, 17, temos uma das revelações mais impactantes sobre isso, quando Eliseu diz ao seu servo apavorado: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Imagine a cena. O servo olha com os olhos naturais e vê um exército inimigo cercando a cidade. Pânico total, desespero absoluto, derrota iminente, mas Eliseu vê com olhos espirituais e enxerga a verdade real, que o exército angelical de Deus era infinitamente maior e mais poderoso que qualquer força humana ou demoníaca. Agora, aplique isso à sua situação. Você olha para a sua família com olhos naturais e vê problemas gigantescos, batalhas impossíveis de vencer, situações sem solução aparente. Mas se Deus abrisse os seus olhos espirituais neste momento, você veria Miguel postado na porta da sua casa, barrando a entrada de demônios que tentam trazer maldição. Você veria Gabriel sussurrando estratégias divinas no seu ouvido espiritual. Você veria Rafael com as mãos estendidas sobre os membros da sua família, trazendo cura e restauração, e você cairia de joelhos em adoração ao perceber que nunca esteve sozinho, que nunca esteve desamparado, que sempre houve um exército celestial guardando aquilo que você mais ama. Mas tem algo ainda mais profundo que preciso revelar, e que vai fazer você enxergar a importância da sua oração com nova perspectiva. Os anjos são poderosos, são guerreiros formidáveis, são servos obedientes de Deus, mas eles precisam da sua cooperação aqui na terra para manifestarem completamente a vitória no plano natural. Daniel 10, 12 e 13 mostra algo extraordinário. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Você percebe o que aconteceu? Daniel orou e imediatamente Deus enviou o anjo com a resposta. Mas houve uma batalha espiritual de 21 dias até que a resposta chegasse ao plano terreno. E o que manteve Daniel firme foi a sua persistência em oração, sua recusa em desistir, sua confiança de que Deus havia ouvido mesmo sem ver ainda a manifestação da resposta. Quantas vezes você desistiu de
Orar pela sua família, depois de uma semana, um mês, 3 meses, porque não viu resultados imediatos. Mas enquanto você desistia aqui na terra, o arcanjo Miguel estava guerreando no mundo espiritual para trazer a vitória que você tanto anseia. E a sua desistência na oração enfraqueceu a batalha celestial, deu espaço para o inimigo ganhar terreno, permitiu que demônios avançassem onde anjos estavam fazendo recuar. Isso deveria fazer você repensar toda a sua vida de oração, toda a sua postura espiritual, toda a sua compreensão sobre guerra espiritual, porque oração não é apenas falar com Deus. Oração é ativar o exército angelical, é dar autoridade legal no mundo espiritual para que os guerreiros celestiais operem a favor da sua casa. É abrir portais do céu sobre a sua família para que a bênção desça e a maldição seja bloqueada. Pare agora mesmo tudo o que você está fazendo. Toque no seu coração. Sinta as batidas aceleradas que confirmam que o Espírito Santo está falando com você neste momento. E vamos fazer algo que pode mudar o destino da sua família neste instante. Não leia esta oração apenas com os olhos. Ore em voz alta, com fé, com convicção, como se você estivesse diante do próprio trono de Deus, porque é exatamente onde você está quando clama o nome de Jesus. E junte-se a mim agora, nesta oração poderosa, que vai ativar a proteção angelical sobre a sua casa, de uma forma que você nunca experimentou antes. Senhor Jesus, eu me coloco diante do teu trono de graça neste momento com o coração quebrantado, mas cheio de fé na tua palavra, que promete que aos teus anjos darás ordens a meu respeito para me guardarem em todos os meus caminhos. Pai, eu clamo pela minha família agora. Eu invoco a proteção dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael sobre a minha casa, sobre o meu casamento, sobre os meus filhos. Arcanjo Miguel, em nome de Jesus Cristo, eu te convoco pela autoridade que Deus me deu, como filho e filha do Altíssimo. Lute pela minha família, guerreie contra todo principado, potestade, dominador deste mundo tenebroso que tenta destruir o meu lar. Expulse todo demônio de divisão, divórcio, infidelidade, frieza, amargura que tenta se infiltrar no meu casamento. Gabriel, mensageiro de Deus, traga revelações, sabedoria, direcionamento divino, para que eu saiba como educar meus filhos nesta geração corrompida. Mostre-me as estratégias do inimigo contra a minha casa, para que eu não seja pego de surpresa. Sussurre no meu ouvido espiritual os alertas de Deus, sempre que minha família estiver em perigo. Rafael, executor da cura divina, restaura as feridas emocionais, cicatriza os traumas, cura as mágoas profundas, traz de volta o amor que esfriou, renova os sonhos que morreram, reconstrói os relacionamentos que foram quebrados. Senhor, que o meu lar seja cercado por este exército angelical poderoso, que nenhuma arma forjada contra a minha família prevaleça e que todo demônio que se aproximar da minha casa seja imediatamente confrontado e expulso pelos anjos guerreiros que tu designaste para nos proteger. Eu decreto, eu declaro, eu profetizo em nome de Jesus que a minha família é do Senhor, que o meu casamento é indissolúvel, que os meus filhos servirão ao Deus vivo e que toda a estratégia do inferno contra nós está cancelada agora mesmo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você sentiu a presença de Deus enquanto orava? Algo se moveu no mundo espiritual neste instante. Anjos receberam ordens, demônios foram confrontados, bênçãos começaram a descer sobre a sua casa. E eu preciso que você entenda que esta oração não foi apenas um ritual religioso, foi uma declaração de guerra no mundo espiritual. Foi você assumindo a posição de sacerdote da sua família. Foi você ativando recursos celestiais que estavam disponíveis, mas inativos, por falta de oração e fé. Agora,
Deixe-me revelar algo que vai aprofundar ainda mais a sua compreensão sobre a proteção angelical. Existe uma hierarquia no mundo espiritual, tanto no reino de Deus quanto no reino das trevas, e da mesma forma que Satanás tem seus principados organizados por regiões, famílias, gerações, Deus tem seus anjos organizados para defender especificamente cada aspecto da sua vida. E os 3 arcanjos que estamos falando hoje têm níveis de autoridade e poder que estão muito acima dos anjos comuns. Por isso eles são chamados de arcanjos, que significa anjos principais, chefes, comandantes. Quando você ora invocando a proteção desses arcanjos, você não está apelando para anjos genéricos sem autoridade. Você está ativando as mais altas patentes do exército celestial. Você está convocando os generais que têm poder para comandar legiões inteiras de anjos. E isso faz toda a diferença na intensidade da guerra espiritual que será travada a favor da sua família. Mas aqui está o que muitos cristãos não compreendem e por isso vivem derrotados mesmo tendo recursos celestiais disponíveis. Você precisa dar permissão legal no mundo espiritual para que os anjos operem a seu favor. Porque Deus estabeleceu uma lei espiritual, onde Ele respeita o livre-arbítrio e a autoridade que Ele mesmo delegou aos seres humanos sobre a terra. E se você não ora, não declara, não clama, não profetiza, você está deixando o campo espiritual aberto para que o inimigo opere sem resistência. Pense assim. Os arcanjos são como generais com exércitos poderosos, esperando ordens de Deus para entrarem em ação. Mas Deus estabeleceu que essas ordens seriam ativadas através das orações dos seus filhos aqui na terra. Então, quando você ora pela sua família, Deus diz aos arcanjos: podem ir, vocês estão autorizados a agir, porque meu filho, minha filha, clamou por intervenção celestial. E aí todo o poder do céu começa a se mover a favor da sua casa. Mas se você não ora, se você fica passivo, esperando que Deus faça tudo automaticamente, você está amarrando as mãos dos anjos. Você está impedindo que eles operem na plenitude do poder que Deus lhes concedeu. Isso pode soar estranho para você. Pode parecer que estou dando aos anjos um poder que só Deus deveria ter, mas não é isso. Estou apenas revelando a estrutura espiritual que o próprio Deus estabeleceu e que está claramente demonstrada nas Escrituras quando vemos profetas, reis, apóstolos orando e intercedendo para que o poder de Deus se manifestasse, porque Deus escolheu trabalhar em parceria com os seres humanos. Ele poderia fazer tudo sozinho, mas Ele decidiu nos incluir no processo como cooperadores do Reino Celestial. Talvez, neste momento, você esteja se lembrando de situações na sua família que pareciam sem solução. Talvez esteja vendo com novos olhos aquele momento em que tudo poderia ter desmoronado, mas algo misteriosamente impediu a tragédia. Talvez esteja reconhecendo que muitas vezes você esteve à beira do abismo e não caiu, porque havia anjos te segurando mesmo você não sabendo disso. E agora, tudo começa a fazer sentido. Todas aquelas coincidências que salvaram seu casamento, aquelas intuições que fizeram você chegar em casa no momento exato de prevenir algo terrível com seu filho, aquelas sortes inexplicáveis que livraram sua família de acidentes fatais, tudo isso tem nome, chama-se proteção angelical, operando sobre a sua casa, porque Deus designou vigilantes celestiais para guardarem aqueles que Ele ama. Hebreus 1,14 faz uma pergunta retórica poderosa. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? A resposta óbvia é sim. Todos os anjos são espíritos que ministram, servem, trabalham a favor daqueles que pertencem a Deus, e isso inclui você, sua família, seu casamento, seus filhos. Mas espere,
Há algo ainda mais extraordinário que o Espírito Santo quer que você saiba e que vai fazer você valorizar cada membro da sua família de uma forma completamente nova. Cada pessoa da sua casa tem um anjo guardião designado especificamente para ela. E além desses anjos individuais, existem os arcanjos que protegem a família como uma unidade. Então, imagine a quantidade de poder angelical cercando a sua casa neste momento. Jesus deixou isso claro em Mateus 18:10, quando disse: "Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus." Jesus está falando especificamente de crianças, revelando que elas têm anjos que constantemente estão diante do trono de Deus. E se as crianças têm essa proteção especial, quanto mais toda a família como instituição sagrada que Deus criou e abençoou desde o princípio. Agora me escute com muita atenção, porque aqui está uma verdade que pode estar sendo a raiz de todos os problemas da sua família. O inimigo sabe que se ele destruir a estrutura familiar, ele destrói a próxima geração, a transmissão de valores cristãos, a estabilidade emocional dos filhos, a formação de caráter, o legado espiritual. Por isso, ele concentra ataques massivos especificamente contra famílias cristãs, especialmente aquelas que têm potencial de impactar o reino de Deus de forma significativa. E se a sua família está passando por provações intensas, pode ser um sinal de que Deus tem propósitos grandiosos para vocês e o diabo está tentando abortar esses propósitos antes que eles se cumpram. Você já parou para pensar por que algumas famílias parecem ter paz enquanto a sua vive em constante turbulência? Pode não ser apenas circunstâncias naturais, pode ser guerra espiritual direcionada, ataques específicos de demônios que foram designados para destruir exatamente a sua casa, porque o inimigo sabe que Deus tem planos tremendos para a sua descendência, para o seu legado, para a sua família ao longo das gerações. Mas aqui está a promessa que vai fazer você levantar a cabeça com fé renovada. Se Deus permitiu que você seja alvo de ataques intensos, é porque Ele já preparou a vitória correspondente. Ele já designou os guerreiros angelicais necessários. Ele já estabeleceu a estratégia de defesa e contra-ataque que vai não apenas proteger a sua família, mas transformá-la em testemunho poderoso do poder de Deus para outras famílias que estão passando pelas mesmas batalhas. Romanos 8:28. Não é apenas um versículo bonito para quadrinho. É uma promessa de guerra espiritual. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, incluindo os ataques demoníacos, as crises conjugais, as rebeliões dos filhos, tudo Deus vai reverter para o bem da sua família se você não desistir, se você continuar clamando, se você mantiver a fé de que no final vocês sairão vitoriosos e mais fortes do que nunca. O que vou falar agora pode ser exatamente o que você precisava ouvir neste momento da sua vida. A batalha não é sua, é do Senhor. E você não precisa ter medo, porque o exército que luta por você é infinitamente maior e mais poderoso que qualquer força das trevas. 2 Crônicas 20:15 declara: "Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus." Isso significa que você pode descansar na certeza de que Deus assumiu pessoalmente a responsabilidade de proteger a sua família. Ele não delegou essa missão apenas aos anjos. Ele mesmo está engajado na guerra pela sua casa. E os arcanjos são extensões do poder divino manifestado no campo de batalha espiritual. Quando Miguel luta, não é apenas um anjo. Guerreando é o próprio poder de Deus em ação através dele. Quando Gabriel traz revelações, não são apenas mensagens angelicais. É a voz de Deus sendo transmitida.
Quando Rafael opera curas, não é apenas um anjo ministrando, é o toque do grande médico alcançando sua família através de instrumentos celestiais. Você percebe agora por que esta mensagem chegou até você hoje? Porque o Espírito Santo orquestrou este momento onde ele está abrindo os seus olhos para realidades espirituais que você ignorava. Porque Deus quer que você entre numa nova dimensão de guerra espiritual, numa nova consciência da batalha que está sendo travada, numa nova postura de intercessor e sacerdote da sua família, onde você não aceita mais passivamente os ataques do inimigo, mas levanta e declara com autoridade que a sua casa pertence ao Senhor e nenhuma arma forjada contra ela prosperará. Isaías 54:17 é uma promessa de guerra espiritual que você precisa gravar no coração. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Sinta o que está acontecendo no seu peito agora. Essa emoção que toma conta de você não é apenas sentimentalismo, é o Espírito Santo tocando nas áreas mais profundas da sua alma, despertando fé que estava adormecida, ativando a autoridade espiritual que você não sabia que possuía. E eu preciso que você entenda algo crucial. Você tem mais poder espiritual do que imagina porque você carrega o nome de Jesus. E Filipenses 2, 9 e 10 revela que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Isso significa que quando você ora no nome de Jesus, você tem autoridade sobre todo o principado, potestade, dominador, força espiritual, e os próprios arcanjos respondem a esse nome, porque é o nome que está acima de todos os nomes. É o faz demônios fugirem, anjos agirem, montanhas se removerem, impossíveis se tornarem possíveis. Então, por que você tem vivido derrotado se carrega a autoridade do nome mais poderoso do universo? Por que tem aceitado a destruição da sua família se tem acesso ao exército angelical comandado pelos arcanjos mais poderosos do céu? Por que tem permitido que o inimigo estabeleça território na sua casa se você tem o poder legal de expulsá-lo em nome de Jesus? Acordar para essas verdades é o primeiro passo para a transformação completa da situação da sua família, porque a ignorância espiritual é uma das maiores armas do diabo. Ele prefere que você não saiba quem você é em Cristo, que você desconheça os recursos celestiais disponíveis, que você viva como mendigo espiritual, quando na verdade é filho do Rei, com acesso total aos tesouros e exércitos do reino celestial. Mas tem algo que você precisa fazer diferente a partir de agora, algo que vai mudar completamente a dinâmica espiritual sobre a sua casa. Você precisa começar a orar especificamente pelos membros da sua família, não apenas orações genéricas, mas orações direcionadas onde você invoca a proteção dos arcanjos sobre cada pessoa, cada situação, cada área de vulnerabilidade que o inimigo está tentando explorar. Ore pela mente do seu cônjuge para que pensamentos de desistência sejam bloqueados pelos anjos de Deus. Ore pelos olhos dos seus filhos para que não sejam atraídos pelas seduções desta geração corrompida. Ore pela boca da sua família para que palavras destrutivas sejam substituídas por palavras de edificação. Ore pelas portas da sua casa para que demônios não tenham acesso e anjos montem guarda permanente. Essa especificidade na oração ativa níveis mais profundos de intervenção angelical, porque você está dando aos anjos instruções claras sobre onde focar a proteção, onde intensificar a guerra, onde manifestar a vitória de forma mais urgente. E aqui está algo que vai revolucionar a sua vida de oração. Você não precisa ver os anjos para que eles estejam operando.
Você não precisa sentir algo sobrenatural para que a proteção esteja ativa. Você apenas precisa crer que quando ora, o céu se move, quando declara, os anjos agem, quando profetiza, as realidades espirituais se manifestam no plano natural, mesmo que você não veja imediatamente os resultados. Hebreus 11:1 define fé como a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então, você vai orar pela sua família com a certeza absoluta de que os arcanjos estão lutando, mesmo que você não os veja, com a convicção inabalável de que a vitória já está garantida no mundo espiritual e vai se manifestar no tempo certo no mundo natural. E essa fé inabalável é o que sustenta a guerra angelical, porque os anjos são fortalecidos pela fé dos santos, assim como são enfraquecidos pela incredulidade e desistência. O tempo está passando e você pode estar pensando: já ouvi tantas mensagens sobre oração, sobre guerra espiritual, sobre proteção angelical, mas nada mudou na minha família. E eu preciso ser direto com você agora. Nada mudou porque você ouviu, mas não aplicou. Você concordou, mas não agiu. Você se emocionou, mas não perseverou. E o reino de Deus não se manifesta apenas com emoção religiosa, se manifesta com fé em ação, com oração persistente, com declarações de guerra que não cessam até que a vitória total se manifeste. Tiago 2,17 alerta: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Que obras são essas? Oração diária pela família, declarações de proteção angelical sobre a casa, confronto espiritual contra todo demônio que tenta roubar a paz do lar, perseverança em interceder mesmo quando parece que nada está mudando, recusa em aceitar a derrota mesmo diante de evidências naturais que parecem dizer que está tudo perdido. Mas posso te garantir algo que vai encher o seu coração de esperança. Deus nunca perdeu uma batalha, e se Ele designou arcanjos para lutarem pela sua família, porque Ele já decretou a vitória, já estabeleceu o triunfo, já garantiu que no final vocês estarão de pé como testemunho vivo do poder de Deus para restaurar, curar, transformar e proteger famílias que pareciam condenadas ao fracasso. A sua família não vai ser estatística de divórcio. Seus filhos não vão ser mais uma geração perdida nas drogas e imoralidade. Seu casamento não vai terminar em amargura e ódio, porque Deus já escreveu um final diferente para a história da sua casa. Um final onde todos dirão: foi o Senhor quem fez isso, foi milagre de Deus, foi intervenção celestial. E os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael estão trabalhando neste exato momento para que esse final glorioso se manifeste na sua realidade. Agora eu quero que você faça algo poderoso comigo, algo que vai selar espiritualmente a proteção sobre a sua família de uma maneira irreversível. E não importa onde você esteja neste momento, não importa quem está ao seu redor, você vai colocar a mão no coração, vai fechar os olhos se possível, vai se conectar com o Espírito Santo que habita em você e vai fazer esta segunda oração com tudo o que você tem de fé, como se a sua vida e a vida da sua família dependessem disso, porque na verdade dependem, e esta oração vai ativar níveis de proteção angelical que vão fazer o inferno tremer e o céu celebrar. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, eu me prostro diante de Ti neste momento, com humildade, mas também com ousadia de filho, que conhece o amor do... Senhor, eu tomo posse agora mesmo de todas as promessas que estão na Tua palavra concernentes à proteção da minha família. Eu reivindico o cumprimento de Salmo 91 sobre a minha casa, onde está escrito que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Pai, eu decreto que a minha família habita no Teu esconderijo e por isso nenhum mal nos atingirá, nenhuma praga chegará à nossa tenda. Senhor Jesus,
Eu te entrego o meu casamento agora. Coloco nas tuas mãos, perfuradas cada área deste relacionamento, a comunicação que precisa ser restaurada, a intimidade que precisa ser reavivada, o amor que precisa ser renovado, a confiança que precisa ser reconstruída. E peço que o arcanjo Rafael traga cura completa para todas as feridas, mágoas, ressentimentos que têm envenenado este relacionamento sagrado. Espírito Santo, eu te dou total acesso aos corações da minha família. Quebra as resistências, derruba as fortalezas, destrói os muros que separaram o que deveria estar unido e restaura cada membro desta família a posição original que tu designaste para cada um. Arcanjo Miguel, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, eu te convoco agora para travar guerra contra todo o principado de divórcio, infidelidade, frieza, indiferença, amargura, rebeldia que tem atacado a minha casa. Confronta face a face todo demônio que foi designado para destruir o meu matrimônio, expulsa todo espírito imundo que tem perturbado o sono dos meus filhos, quebra toda maldição hereditária que tem se manifestado geração após geração na minha linhagem familiar. Gabriel, príncipe mensageiro do Altíssimo, eu preciso de revelações sobrenaturais para saber como proteger meus filhos nesta geração tão corrompida. Mostra-me as estratégias do inimigo antes que elas se concretizem. Alerta-me em sonhos, visões, intuições espirituais sempre que minha família estiver em perigo. Rafael, executor da cura divina, eu clamo por restauração total na minha casa. Cura as doenças físicas, os traumas emocionais, as feridas da alma, as memórias dolorosas, os relacionamentos quebrados, os sonhos destruídos. Senhor, eu profetizo sobre a minha família agora. Este lar servirá ao Senhor. Este casamento será testemunho do teu poder restaurador. Estes filhos crescerão no caminho do Senhor e não se desviarão dele. Esta casa será morada da tua presença e fortaleza contra todo ataque do inimigo. Eu cancelo toda palavra negativa que foi falada sobre a minha família. Toda sentença de morte decretada por feiticeiros e macumbeiros, toda maldição proferida por parentes ou pessoas próximas, e decreto que a bênção do Senhor está sobre nós e ninguém pode removê-la. Eu declaro muros de fogo em volta da minha casa, conforme Zacarias 2:5, anjos montando guarda permanente em cada canto desta propriedade, o sangue de Jesus cobrindo cada membro desta família. Que o inferno ouça e trema. Esta família pertence ao Senhor. Está selada com o sangue do Cordeiro, guardada por arcanjos poderosos, e nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Eu recebo a vitória agora, não no futuro distante, mas neste momento presente, e agradeço pela manifestação completa desta vitória que já é realidade no mundo espiritual e vai se tornar visível no mundo natural. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está selado, está decretado, está consumado. Amém e amém. Algo poderoso acabou de acontecer no mundo espiritual. Enquanto você orava, eu posso sentir a presença de Deus, confirmando que anjos foram despachados, demônios foram expulsos, bênçãos foram liberadas. E se você não sentiu nada emocionalmente, não se preocupe, porque a fé não depende de sentimentos, mas sim de convicção na palavra de Deus, que não pode mentir nem falhar. O Espírito Santo quer que você saiba agora algo que vai dar a você paz sobrenatural no meio das tempestades que ainda possam vir. A vitória já está garantida. A guerra já foi vencida no Calvário, quando Jesus destruiu as obras do diabo. E o que você está vendo agora são apenas os últimos suspiros de um inimigo já derrotado, tentando causar dano antes de ser completamente expulso da sua história e da história da sua família. 1 João 3:8 declara:
Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Jesus não veio apenas para perdoar pecados. Ele veio para destruir completamente tudo o que o inimigo construiu. E isso inclui os ataques contra a sua família, as estratégias de destruição do seu casamento, os planos de corrupção dos seus filhos. Agora você tem uma escolha a fazer, uma decisão que vai determinar se tudo o que você acabou de ouvir e orar vai se manifestar ou não na sua realidade. Você vai levantar daqui e esquecer tudo em alguns dias, voltando à mesma rotina de oração fraca, fé morna, passividade espiritual. Ou você vai assumir a posição de guerreiro intercessor, sacerdote da sua família, vigilante espiritual que não dorme enquanto o inimigo está tentando roubar, matar e destruir aqueles que você ama. A decisão é sua. Mas saiba que a partir do momento em que você ouviu estas verdades, você se tornou responsável por elas. Você não pode mais viver na ignorância. Não pode mais alegar que não sabia. Não pode mais aceitar passivamente a destruição da sua família, porque agora você conhece o poder que tem, os recursos que estão disponíveis, o exército angelical que está pronto para lutar por você, se você apenas clamar e não desistir. Então levante agora com a certeza de que os 3 arcanjos mais poderosos do céu estão lutando pela sua família neste exato momento, que Miguel está confrontando todo demônio que tentava destruir o seu casamento, que Gabriel está trazendo revelações e direcionamentos para proteger seus filhos, que Rafael está operando cura profunda nas feridas emocionais e relacionamentos quebrados da sua casa, e seja você a voz profética que declara sobre a sua família: não seremos derrotados, não aceitaremos a destruição, não permitiremos que o inimigo roube o que Deus nos deu, porque temos o nome de Jesus, temos a proteção angelical, temos a promessa de Deus, e isso é mais que suficiente para garantir a vitória total e completa. Mas agora eu preciso fazer uma pausa e falar algo que está queimando no meu coração, algo que o Espírito Santo está pressionando para que eu diga antes de encerrarmos esta mensagem, porque seria irresponsável da minha parte te dar toda essa revelação sobre os arcanjos, sobre a guerra espiritual, sobre a proteção angelical e não te alertar sobre algo crítico que pode anular tudo isso se você não prestar atenção. Escute com o coração aberto. Conhecimento espiritual sem aplicação prática é como ter um exército poderoso pronto para lutar por você, mas você nunca dar a ordem de ataque. É como ter remédio para cura, mas deixar ele guardado no armário enquanto a doença avança. É como ter as chaves do tesouro, mas nunca abrir a porta porque você acha que o esforço não vale a pena. Quantas pessoas vão sair deste vídeo emocionadas, tocadas, impactadas, mas daqui a uma semana estarão exatamente no mesmo lugar espiritual, porque não transformaram revelação em ação, não converteram conhecimento em oração, não mudaram entendimento em batalha espiritual persistente? Deixe-me ser direto com você, porque o tempo é curto e a guerra é real. A sua família não vai ser salva apenas porque você ouviu esta mensagem. Ela vai ser salva porque você vai levantar todo dia daqui para frente e vai orar com autoridade. Vai declarar proteção angelical sobre a sua casa. Vai confrontar espiritualmente todo ataque do inimigo antes mesmo dele se manifestar no plano natural. O conhecimento que você recebeu hoje é uma arma poderosa, mas arma guardada não ganha guerra. Arma que não é usada não derrota inimigo. E eu temo que muitos vão tratar esta revelação como mais uma informação interessante sobre anjos, quando na verdade é uma estratégia de guerra que Deus está colocando nas suas mãos para você virar o jogo da batalha que está sendo travada pela sua família. Você consegue enxergar agora porque o diabo trabalha tanto para manter os cristãos na ignorância espiritual? Porque ele sabe que um crente que entende de guerra espiritual,
que conhece a autoridade do nome de Jesus, que sabe como ativar a proteção angelical, é um crente perigoso demais para o inferno. É uma ameaça constante aos planos das trevas. É alguém que não vai aceitar passivamente a destruição da família, mas vai lutar com todas as armas celestiais, disponíveis até ver a vitória completa manifestada. O inimigo prefere crentes que vivem na superficialidade, que acham que oração é só ritual religioso sem poder real, que pensam que guerra espiritual é fanatismo ou exagero, porque esses crentes são inofensivos, não representam perigo nenhum para as estratégias demoníacas. Vivem derrotados, achando que é normal cristão viver, sempre perdendo batalhas familiares. Mas você não vai ser esse tipo de crente. Não depois de hoje, não depois de tudo que você ouviu, porque algo mudou permanentemente dentro de você enquanto essa mensagem penetrava no seu espírito e você sabe que é verdade. Você sente que não pode mais voltar atrás, não pode mais fingir que não sabe, não pode mais viver como se guerra espiritual fosse opcional para quem quer ver a família protegida e abençoada. Deus te trouxe até aqui com um propósito muito específico. Ele quer levantar você como um intercessor poderoso pela sua família, como um sacerdote espiritual que consagra a casa todos os dias, como um guerreiro que não dorme, enquanto lobos espirituais estão rondando tentando devorar as ovelhas que Deus te deu para cuidar. E aqui está algo que vai fazer você entender a urgência deste momento. Enquanto você estava assistindo este vídeo, batalhas foram travadas, demônios foram confrontados, anjos receberam ordens. Mas tudo isso foi apenas o começo, foi a abertura da guerra, a primeira investida celestial a favor da sua casa. Mas a vitória completa vai depender da sua perseverança daqui para frente, da sua recusa em desistir quando as coisas parecerem impossíveis, da sua fé que continua declarando vitória, mesmo quando os olhos naturais só enxergam derrota. Você não pode ser daqueles que começam bem, mas não terminam, que se emocionam no momento, mas esfriam depois, que recebem revelação hoje, mas esquecem amanhã. Porque o diabo está esperando exatamente isso. Ele está apostando que você vai voltar à mesmice, à rotina sem oração, à vida espiritual morna. E, quando você fizer isso, ele vai avançar novamente com força total sobre a sua família. Então, eu vou te fazer algumas perguntas que você precisa responder com honestidade brutal diante de Deus. Você realmente acredita que há uma guerra espiritual pela sua família? Ou você acha que é apenas discurso religioso? Você realmente vai começar a orar diferente a partir de agora? Ou vai continuar com aquelas orações fracas, genéricas, sem poder? Você realmente vai invocar a proteção dos arcanjos sobre a sua casa todos os dias? Ou vai fazer isso hoje por emoção e esquecer amanhã? Você realmente vai se posicionar como sacerdote e guerreiro espiritual da sua família ou vai continuar sendo passivo, esperando que Deus faça tudo enquanto você assiste de camarote? Suas respostas a essas perguntas vão determinar se a sua família vai experimentar a vitória total ou vai continuar sendo alvo fácil do inimigo. Mas eu creio, eu tenho fé, eu profetizo que você não é do tipo que desiste, que você tem dentro de você o DNA de guerreiro que Deus colocou em todos os seus filhos, que o Espírito Santo já está te capacitando neste momento para assumir essa posição de autoridade espiritual sobre a sua casa. E nos próximos dias, semanas, meses, você vai começar a ver sinais da vitória se manifestando, pequenas mudanças que vão crescendo, restaurações que pareciam impossíveis acontecendo, e você vai olhar para trás e vai lembrar deste dia como o dia em que tudo começou a mudar, porque você decidiu levar a sério a guerra espiritual pela sua família. Isso não vai acontecer por mágica, não vai ser instantâneo como micro-ondas, mas vai acontecer progressivamente conforme você permanece firme em oração, persevera na fé,
não desiste no meio da caminhada. E deixe-me te dar uma palavra final de encorajamento antes de encerrarmos. Nos momentos em que você se sentir fraco, cansado, tentado a desistir, lembre-se desta verdade poderosa. Você não está lutando sozinho, você tem o Deus Todo-Poderoso ao seu lado, você tem o nome de Jesus como arma invencível. Você tem o Espírito Santo habitando em você como fonte de poder ilimitado. Você tem 3 arcanjos poderosos guerreando nas regiões celestiais a seu favor. Você tem um exército angelical montando guarda sobre a sua casa. Você tem promessas bíblicas inquebráveis garantindo a vitória. Você tem a autoridade de filho do rei operando através de você. Como pode alguém com tantos recursos celestiais viver derrotado? Como pode alguém com tanto poder espiritual disponível a aceitar a destruição da família? A resposta é: não pode, não deve, não vai, porque a partir de hoje você entrou numa nova dimensão de guerra espiritual, onde desistir não é mais opção, recuar não é mais possibilidade, aceitar derrota não é mais realidade na sua história. Então respire fundo agora. Deixe essas verdades se fixarem no lugar mais profundo do seu ser e faça um compromisso solene com Deus neste momento. Senhor, eu não vou desistir da minha família. Eu vou lutar até ver a Citugis, vitória completa manifestada. Eu vou orar sem cessar. Eu vou declarar tua palavra. Eu vou invocar a proteção angelical. Eu vou confrontar o inimigo, eu vou persistir na fé até que tudo o que tu prometeste se cumpra totalmente na minha casa. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez esse compromisso com sinceridade, algo acabou de ser selado no mundo espiritual, um pacto foi estabelecido entre você e Deus, e o céu inteiro se mobilizou para garantir que esse compromisso se transforme em testemunho de vitória que vai glorificar o nome do Senhor e inspirar outras famílias a lutarem também. Amado irmão, amada irmã, se esta palavra falou ao seu coração, é porque Deus tem um propósito neste momento. Não deixe que a chama que o Espírito Santo acendeu em você se apague. Inscreva-se agora no canal e receba todos os dias mensagens e orações que fortalecerão a sua fé. Deseja caminhar ainda mais profundo com o Senhor? Torne-se membro do canal hoje mesmo, tenha acesso a conteúdos especiais e ajude este ministério a alcançar outras vidas que precisam ser tocadas pelo amor de Deus. E lembre-se, seu like faz esta mensagem chegar a mais pessoas. Seu comentário pode ser um testemunho que restaura vidas. E ao compartilhar, você pode ser a ponte que levará alguém a um encontro verdadeiro com Cristo. Mas não ignore este chamado. Se você sair sem agir, poderá perder a chance de ser usado por Deus para transformar o destino de alguém próximo de você. A escolha é sua, e o Senhor está esperando a sua resposta.